Boa noite. A economia brasileira é dinâmica e acaba de dar mais uma prova disso ao inovar num setor tão antigo como a própria humanidade, o comércio. Estamos vendo o surgimento de várias empresas que têm dupla característica. Elas vendem no atacado para pequenos e médios comerciantes, mas também vendem no varejo, diretamente ao público consumidor. Não por acaso, a tendência ganhou o nome híbrido de atacarejo. Nós vamos conversar hoje aqui no Band Entrevista com um dos representantes dessa nova onda, o empresário Sérgio Luz, proprietário da empresa Base Atacadista. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Ô, Sérgio, que novidade é essa? O comércio, as pessoas sempre quiseram comprar nos atacados e tinham dificuldade. Tinha que ter uma pessoa jurídica, uma empresa. E que novidade é essa? Então, acho que a democratização do comércio, né? Esse modelo é um modelo que surgiu aí há mais de 40 anos, cerca de 50 anos no mundo. Dizem que foi na Alemanha, mas aqui no Brasil veio com o Macro, aí nos idos de 1972. E a nossa empresa é uma empresa essencialmente brasiliense, que olhou para essa oportunidade e resolveu se apresentar para o mercado do Distrito Federal e tem sido muito bom para todos nós, tanto para o mercado consumidor quanto para a empresa. Qual que é a diferença que é entre esse tipo de comércio e o tradicional, o atacado tradicional? Essencialmente, no nosso caso, existem dois preços. Essa é uma grande diferença, uma diferença básica, onde o consumidor, o cliente, ele pode chegar lá e comprar uma unidade isolada, ele paga um preço como se fosse varejo, ou aquela mesma unidade em uma embalagem master, que a gente chama que a embalagem já vem caixa fechada da indústria. Que isso é o atacado. Esse é o atacado. E como é que funciona exatamente? O cliente pode comprar quantas caixas quiser? Pode. Com dinheiro no bolso, pode levar. Então não tem essa limitação? Não, nós não impusemos nenhuma limitação, a gente é bastante consciente em relação a isso. Quando a gente precifica, a gente já trabalha com a margem mínima, mas já prevendo situações como essa. E hoje o maior número de clientes que vão lá vão comprar no varejo ou no atacado? Nós temos um levantamento que nos indica cerca de 40% ainda é um mercado de consumidor final e 60% é esse público do atacado ou do mercado de food service. Para um dono de bar, de um pequeno restaurante, compensa comprar nesse varejo, em vez de ser no atacado? Muito, porque além dele ter oportunidade de não precisar fazer o seu estoque no seu pequeno estabelecimento, que às vezes questão de espaço, armazenagem, energia, ele pode ter um produto novo a cada momento, aproveitar as oportunidades de ofertas que a gente tem permanentemente. Então, a gente tem um foco especial para esse público consumidor. Esse público consumidor é principalmente dono de restaurante? Nós chamamos o mercado do food service. E dentro desse mercado de food service, que é o profissional que trabalha com a transformação de alimento para revender, esse é um destaque do segmento. Realmente o cliente do restaurante, o restaurante self-service, o restaurante por quilo, ele se destaca nesse mercado para nós. E como é que você consegue oferecer preços mais atrativos? É pelo movimento, pela... O que a gente busca fazer é fortalecer as nossas parcerias com os fornecedores, com as indústrias. Então, quando a gente verticaliza essa compra, a gente tem um poder de compra maior, a gente transfere esse benefício para esse nosso cliente. Nesse momento, a gente consegue ser uma ótima opção de compra para esse mercado. Isso é bom para o fornecedor também, porque houve um momento que os próprios fornecedores tinham um pouco de resistência a esse tipo de venda para o varejo. É bom para todo mundo, acho que o mercado está amadurecendo. Hoje em dia, com a questão da logística, a logística para a indústria entregar nesses diversos pontos de venda, quanto para o próprio cliente, que é esse que estaria sendo atendido pela indústria e vai no nosso estabelecimento, ficou mais fácil para todo mundo. Acho que o papel da indústria é produzir e o da gente é vender para esse mercado. E tem ainda o atacado distribuidor que faz as entregas também para suprir essa necessidade. A dona de casa compra no atacarejo? Ela tem gostado muito. E isso tem sido um público crescente. Que é muito comum na Europa, né? A dona de casa na Europa, Exato. Hoje é muito comum, na Europa e nos Estados Unidos, ela comprar no atacarejo. Exato. Mesmo com uma inflação mais controlada, hoje compensa porque ela pode fazer a compra do mês, então ela compra essa embalagem fechada, que vem com 12 unidades, e ela usa aquela mercadoria ao longo do mês, ou divide com o seu vizinho, com o seu parente. Isso está sendo muito usual. O clube de compras, comprar para os amigos, né? Eu conheço várias pessoas que fazem isso, inclusive porque... Hoje, com essa vida corrida que você tem que trabalhar, as mulheres trabalhando como os homens da mesma forma, é muito mais fácil ali uma vez só e fazer uma compra maior. Mas isso financeiramente vale a pena? Na ponta do lápis?
Na ponta do lápis, isso é provado por pesquisas independentes, de institutos independentes, que chega a ser de 20% a 30% ao final. E tem uma lógica, nós trabalhamos muito na questão custo, não tem luxo no nosso negócio. É uma loja mais simples, operação simples, tem menos opção de compra, menos marcas, mas a gente busca transformar isso em benefício de preço para esse cliente. Ou seja, os supermercados, às vezes, atuam como agentes financeiros e prestam aí um financiamento das coisas que eles estão vendendo. Vocês fazem isso também ou é só à vista? Não, só à vista. Agora, a gente, há cerca de 5 anos, nós inovamos com a colocação do cartão de crédito, mas vislumbrando principalmente esse mercado do consumidor final. Tá. O consumidor final, ele demandava isso muito da gente e a gente entende que como ele eventualmente compra muita unidade e a gente já tem uma margem um pouco melhor na unidade, a gente conseguiria absorver isso. E realmente, de fato, a prova foi a que deu certo, a gente conseguiu implementar e estamos mantendo a venda do cartão de crédito. Esse tipo de loja híbrida pode ameaçar os pequenos supermercados? Eu não acredito que isso aconteça, porque eventualmente existe alguma situação, quando a gente inaugura alguma loja, algum modelo como um concorrente como o nosso inaugura, tem algum impacto inicial, mas depois o mercado se absorve. Eu acho que cada um tem as suas características, tem os seus benefícios próprios, né? E entra no seu eixo aí, né? Exatamente. Os supermercados, os pequenos supermercados, são clientes desse tipo de atacado? Muitos o são. Eles, além da questão de viabilizar, por exemplo, às vezes não conseguiu comprar da indústria, não atinge aquele valor mínimo para tirar o pedido mínimo, ou uma questão de demora na entrega da própria indústria, uma questão de inadimplência. Então, ele vai se socorrer nas nossas lojas para comprar, pelo menos emergencialmente. Quer dizer que vale a pena para o supermercado isso? Vale também. Eu acho que o mais importante é não deixar falha no abastecimento. Então, o pior de tudo para todo mundo é a falta do produto na gôndola. Então, mesmo se em algum momento, por alguma situação, ele pagar um pouco mais caro, mas pelo menos ele está respeitando o cliente que vai lá procurar o produto e não encontraria caso ele não se abastecesse. Mas, normalmente, é um preço muito bom, que vale a pena. Como é que é essa logística que você tem de poder atender, ter sempre produto na prateleira? É uma coisa... Deve ser uma coisa maluca, né? Porque você tem que ficar ali, saber o tanto que você vai comprar, o tanto que você vai vender. Obviamente que existem falhas e a gente busca sempre trabalhar para evitar isso. Mas, sim, é uma operação que a gente trabalha à noite, às vezes, para poder abastecer o máximo possível. E ao longo do dia existe esse desconforto que também diferencia, porque o nosso estoque, na realidade, é a própria loja. Né? Então, o que acontece é que as empilhadeiras, às vezes, estão operando ali no meio do corredor, o cliente, às vezes, se incomoda um pouco, mas exatamente para poder abastecer e não deixar faltar o produto. Ou seja, nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, eu quero falar com você sobre Brasília, que todo mundo no Brasil acha que é a Ilha da Fantasia. O intervalo é rápido. Já já eu volto com o empresário Sérgio Luz, da base atacadista. Não saia daí. Estamos de volta com o empresário Sérgio Luz, representante de um setor que apresenta uma nova tendência. O atacarejo, uma espécie de estabelecimento que tem características comuns ao atacado e também ao varejo. Ô Sérgio, Brasília, nós moramos aqui em Brasília e nós que somos aqui, cidadãos aqui brasilienses, temos a noção de que Brasília é meio uma ilha da fantasia, porque nós temos aqui coisas muito diferentes do resto do país. Isso afeta o mercado? E se afeta, é para o bem ou é para o mal? Afeta positivamente. O que a gente percebe aqui no mercado, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras regiões do Brasil, Nordeste, aqui a região Centro-Oeste, em Goiás especialmente, a gente percebe que lá existe alguma demanda, a economia gira em torno, seja de uma agricultura, de uma pecuária, então se tem uma seca afeta, se tem muita chuva afeta. Brasília, obviamente, que pela característica de ter mais servidor público, existe uma coisa mais estável e o poder aquisitivo aqui é muito bom. Alto, né? Em contrapartida tem problemas também, não diria que é uma ilha da fantasia, porque a gente tem que enfrentar alguns problemas, o alto custo dos imóveis, o custo de manutenção é muito alto também, então... Mas existe um equilíbrio que a conta, ao final, ela é positiva para nós. Aliás, Brasília, uma das coisas que tem marcado muito a nossa cidade é o altíssimo custo do metro quadrado dos imóveis aqui. Como é que vocês, os empresários desse setor, conseguem conviver com isso? E o que vocês fazem para conseguir estar em diversos pontos da cidade? A gente sempre está na posição de comprador. Quando surge uma oportunidade, a gente sempre está disponível para poder fechar algum negócio. Do que pagar um aluguel. Exatamente. Sempre. Mas o próprio governo do Distrito Federal, através da TerraCap, coloca imóveis à venda também. Então, assim, a gente sempre está atento a descobrir. Agora, isso é complicado porque a nossa margem é muito pequena.
Então, se você, às vezes, tem um terreno que tem o tamanho que lhe atende, está no local que lhe atende, você faz a conta como investidor, a conta não fecha. E aí segura um pouquinho essa velocidade de crescimento. Quando vocês vão instalar novas lojas, vocês levam em consideração a população da localidade sempre? Sem sombra de dúvida, isso é um dos fatores que a gente avalia muito bem, além da questão do potencial de desenvolvimento, né? Porque às vezes aquela região ainda não está madura, mas a gente vislumbra ali um crescimento, isso também a gente sempre leva em consideração. Sérgio, falando especificamente sobre a sua empresa, a Base Atacadista, quantas unidades vocês têm hoje? Hoje são 4 lojas em operação no Distrito Federal. E vocês pretendem abrir outras lojas? Para esse ano, a gente traçou no nosso planejamento 1 ou 2 lojas. Já são terrenos próprios, que a gente fez projeto, já deu entrada nas administrações para poder fazer análise técnica do projeto. Se Deus quiser, 1 e talvez 2, a depender do tempo aí. E onde que são essas 4 lojas hoje? A primeira, que nós iniciamos 10 anos atrás, na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga Norte. A segunda, em 2008, nós inauguramos na BR-040 ali em Santa Maria, bem de frente à rodovia, saída para Belo Horizonte. A terceira loja é a saída para Goiânia, São Paulo, ali logo após o Núcleo Bandeirante, à direita de quem vai para Goiânia. E a quarta loja aqui na EPTG, sentido Plano Piloto, sentido Taguatinga, ali no Vicente Pires, bem diferente à rodovia também. Então, quer dizer que você já cobra uma parcela da cidade bem significativa, né? Olha, eu diria que sim, mas ainda tem muita oportunidade, é por isso que a gente está agora com a posição de crescimento. A gente vai acelerar esse processo porque a demanda está muito acentuada e a gente tem que ocupar os nossos espaços, né? O perfil dessas 4 lojas são diferentes ou são todos iguais? Não, o perfil é o mesmo. O que diferenciou agora recentemente essa nossa quarta loja, nós inovamos colocando uma adega climatizada para operar juntamente com uma loja atacada autosserviço. Não é muito normal, mas a gente vende muita bebida, né? É diferente, é uma coisa para oferecer algo a mais para o nosso cliente. Quando você tem uma adega numa das lojas, você visa ter um público mais selecionado ou isso não é relevante? Não é relevante, mas acaba sendo um fator que você também tem que considerar, porque não foi com esse propósito. A gente quer, na realidade, democratizar. A loja está aberta, a adega está aberta a todos, mas existem uns rótulos que são de um valor mais alto. Agora, nós temos uma linha popular também, uma linha mais acessível. E vinho, hoje em dia, você tem excelentes vinhos que não necessariamente são caros, né? Sem dúvida. Hoje virou acessível para todo mundo. Exatamente. Né? Ô Sérgio, e como é que você vê o mercado em 2014? Melhor que 2013? Ou vai ficar mais ou menos igual? É crescimento, não é crescimento? É crescimento. A gente sempre foi crescimento nos 10 anos de operação, nunca falamos, mesmo nos últimos 5 que a gente não tinha montado loja, nós tivemos crescimentos acentuados. Chegamos a ter de um ano para o outro 32% de crescimento. Então, para esse ano, do mundo apesar de ano de eleição e de tudo mais, a gente também colocou um crescimento aí de 15% de faturamento esse ano das novas lojas. Não estou considerando agregar a última loja que nós inauguramos no final do ano, mas estamos otimistas. Deve ser um ano um pouco melhor que 2013. Na sua opinião, por que a inflação resiste? Você é oriundo de um setor que vê isso com muita clareza, né? Sim. Olha, o custo tributário no Brasil, e essa tecla acho que tem sido batida por todos, né? É altíssimo. E a nossa empresa formal, ela sofre muito isso. A gente, como princípio, 10 anos atrás, falou, nós vamos montar uma empresa formal e ela vai continuar sendo assim, tem que estar na nossa conta. Então, isso encarece e a gente tem que trabalhar os custos. Agora, tributo não tem de pagar menos, você tem que pagar o tributo. Né? Não tem outra solução. Não tem outra solução. Então, o que a gente trabalha muito é a questão de produtividade. Hoje em dia, o que a gente está fazendo muito é investimento na equipe, apesar do turnover também, que é um problema constante que a gente convive com ele. Muito grande, muito alto. Nós estamos abaixo do índice nacional do nosso segmento. Nosso último foi 5,38%. É um índice razoável, mas é alto. Então, quando você busca treinar essa equipe, você investe, você perde, você tem um desperdício. Mas isso não faz a gente desistir. Para esse ano, vamos incrementar mais ainda esse processo de treinamento para preparar melhor esse profissional, ele dá mais retorno para a empresa e para o cliente. O ideal desse turnover é em torno de 3%? Eu diria que seria um número fantástico, mas eu acho que nesse momento... É assim que funciona nos países. Mas nesse momento eu não acho um número factível para nós. Realmente... O mercado ainda está muito em constante mudança aqui no Brasil. A gente cresceu, a gente desenvolveu muito, mas ele ainda está amadurecendo. Então, é um número que a gente almeja, mas está mais distante.
Ou seja, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e eu quero saber de você também, como você tem essa clareza do mercado, nós temos uma praga da indexação que também resiste. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. A parada é rapidinha. Já já a gente volta com o empresário atacadista Sérgio Luz. Não saia daí. Estamos de volta para o último bloco do Band Entrevista, hoje com o empresário Sérgio Luz, da base atacadista. Sérgio, nós falamos no bloco anterior sobre a inflação e a inflação aqui no Brasil está sempre perto do teto, nunca no centro, entre o mínimo e o máximo, sempre perto do máximo. E temos ainda a praga da indexação que resiste no Brasil. Você acha que isso explica a inflação renitente, essa indexação? Olha, pode ser uma das explicações, mas eu não acho que ela seja a principal, que seja tão forte assim. A gente ainda convive com alto custo de produção e existe a questão de clima, existe a questão de produção, de melhorias nos processos das indústrias, existe a parte de embalagens que a gente sente que é o primeiro termômetro que a gente vê no crescimento. Então, assim, o papelão tem aumentado muito, porque os custos de produção têm aumentado. Então, eu diria que é um problema, mas ele não é isoladamente o principal responsável, não é o vilão. E a logística disso? A logística, sem sombra de dúvidas. Essa aí tem impacto direto, porque a gente tem uma característica aí, pelo tamanho do nosso país... isso aí entra custo de combustível, tudo mais. Custo de combustível, da mão de obra, essa nova legislação dos motoristas, que eu acho que é importante a qualidade e uma vida melhor para esse profissional que a gente tanto respeita e admira, mas isso tudo vai sentir lá na ponta, não tem jeito. A conta de energia, que até no ano passado diminuiu e já estão falando para o ano 2015 aumentar, para o nosso negócio também, que a gente trabalha forte com perecíveis, então você tem uma retaguarda grande de consumo de energia, né? Isso para nós, no final das contas, ele tem um peso bem grande. Ô Sérgio, vem se falando muito aí vamos ter a Copa agora a partir de junho aqui no Brasil, e várias comparações estão sendo feitas com outros países. E uma dessas comparações é exatamente na parte de alimentos aqui no Brasil, que às vezes está mais caro do que em países da Europa e muito mais caro do que nos Estados Unidos. O que explica isso? A gente tem observado isso. Eu acho que assim, quem está na ponta, sendo o responsável por esse cardápio, né, ele tem que tomar uma certa cautela, porque a gente não pode pensar somente nesses eventos. Você tem o turista frequente, aquele turista brasileiro mesmo, então isso assusta o mercado. Eu acho que é negativo para todo mundo. Num primeiro momento tem um ganho, mas eu acho que a perda ao longo do tempo ela é muito grande, representativa, né? E é muito ruim para todo mundo. Porque as pessoas começam a ter medo, né? Sim, hoje em dia você pensa duas vezes antes de ir em algum lugar, que a gente tem visto vários casos aí pela imprensa, né? Nós tivemos, inclusive, por incrível que pareça, uma embaixadora nossa, eu não me recordo aqui agora qual o país, eu acho que da África, um país da África, que comunicou ao governo do país do qual ela é embaixadora, que o governo tinha que ter muito cuidado com os seus cidadãos que estariam vindo para a Copa, exatamente por causa do custo de vida aqui, o custo de hotéis, o custo de alimentação, que isso poderia inviabilizar a vinda dessas pessoas e para que a gente não tenha problemas aqui. Isso. Agora, a gente percebe que aqui em Brasília o mercado está um pouco mais cauteloso nesse aspecto. A gente tem visto isso mais nos outros estados. Brasília, eu acho que o comerciante, o dono do restaurante, do próprio hotel... Está mais com o pé no chão. Está mais com o pé no chão. A gente tem percebido isso. E isso é muito bom e espero que continue dessa forma. Ô Sérgio, ano de eleição. Nós vamos ter eleições aí para presidente da República, para governador, deputado distrital, aqui no caso aqui de Brasília, e deputados federais. E senadores. Uma vaga de senador em todos os estados. Isso mexe muito com o mercado em Brasília ou corre à parte e não faz a menor diferença? Ele mexe um pouco. Sempre tem um movimento um pouco melhor, mas ele também não é tão relevante dessa forma. A gente não gosta muito dessas oscilações. A gente toma um cuidado, não pode empolgar com nada, né? Porque a oscilação deixa a gente inseguro sempre. Exatamente, às vezes é um crescimento falso. Então, assim, vai ter um impacto positivo, eu sou otimista nesse aspecto, nesses eventos maiores aí, mas não é nada também tão relevante que vai impactar de alguma forma no nosso negócio, seja tão grande assim para ter um crescimento de consumo ou que venha ter algum problema para ter uma queda de consumo. Então, nós estamos acreditando, traçamos as nossas metas no ano, mês a mês e consideramos esses eventos sazonais. Tanto a Copa quanto as eleições. Quanto as eleições. Quer dizer que a gente fecha as contas no final do ano. Com certeza, sem sombra de dúvidas, eu acho que vai ser um ano bastante positivo, principalmente para a nossa empresa, a base atacadista
muito otimista e, independentemente de governo, de economia, a gente está fazendo o nosso papel. Está trabalhando, né? Quem trabalha colhe bons frutos sempre. Trabalhando muito e acho que agora é melhorar a produtividade. Como disse, em relação a toda a nossa equipe e a gente mesmo na direção, a gente tem essa responsabilidade também de fazer uma autocrítica e ver onde é que a gente tem que melhorar na questão dessa gestão. Melhorar sempre a gestão e isso vai voltar para o mercado de forma bastante positiva. Ô Sérgio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Band de Entrevista, lhe desejar sucesso. Aliás, você nos últimos 10 anos tem tido só sucesso na sua empresa, mas desejar sucesso e principalmente porque a gente que está aqui em Brasília está sempre desejando que a cidade esteja cada vez melhor. Flávio, sou eu que agradeço a oportunidade. A nossa empresa é uma empresa essencialmente brasiliense. Isso então, é fundamental, a gente fica né? muito feliz com isso. Nos últimos 5 anos, a gente tem sido enquadrado dentre os maiores arrecadadores semestres do Distrito Federal. Então, isso é bom, porque além do nosso compromisso com a economia local, com os nossos clientes, a gente tem um compromisso social também na arrecadação dos impostos. Não, sem dúvida, isso é muito importante porque muitos dos brasileiros de outros estados não imaginam que Brasília tem uma vida essencialmente uma cidade como qualquer outra. Muita gente acha que porque o governo central está aqui, isso só gravita em torno do governo. E não é verdade. Você tem uma cidade como um estado, uma cidade como qualquer outra cidade, outra capital, outro estado da Federação do Brasil. Tem uma cidade normal ao redor disso tudo. Tudo né? funciona, né? Exatamente. Ô Sérgio, muito obrigado. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E a gente tem novo encontro marcado na próxima semana. Até lá e boa noite a todos.